Como é bom estarmos juntos para mais um programa Encontro com uma Palavra. Este é um estudo introdutório de toda a Bíblia que já nos trouxe aos livros proféticos do Velho Testamento. Depois de estudarmos os profetas maiores, iniciamos o estudo dos profetas menores. Já vimos dois deles, Oséias e Joel. No programa de hoje vamos estudar o profeta Amós. Ele é o profeta menor preferido de muitas pessoas, porque quando foi chamado para ser profeta, ele era uma pessoa absolutamente comum. Enquanto Isaías transitava pelos palácios no meio dos reis, Amós catava figos e pastoreava ovelhas em um lugarzinho chamado Tecoa, a cerca de 20 quilômetros de Jerusalém. Amós estava preocupado com o fato dos profetas oficiais não estarem pregando a palavra de Deus. Ele parecia incomodado com o fato de ter que largar a colheita de figos de suas ovelhas para pregar a palavra de Deus lá no norte do Reino do Norte. Amós estava triste com o fato dos profetas não estarem pregando a palavra de Deus como deveriam. Essa é mais uma razão por que as pessoas se identificam com Amós. Um amigo meu converteu-se e levou o estudo da Bíblia a sério. Depois de estudar um pouco as Escrituras e ouvir a pregação da palavra na igreja, ele fez a seguinte observação. As pessoas na igreja que conhecem a Bíblia não creem nela, e as pessoas que creem na Bíblia não a conhecem. Ele tomou a decisão de não apenas crer na Bíblia, mas também de conhecê-la. Assim ele começou a estudar sozinho a Bíblia com seriedade. Depois de ter finalizado o estudo da Bíblia, mesmo sendo um leigo, ele foi chamado para pregar a palavra de Deus na Romênia, e lá fundou um ministério. Sua pregação causou um grande impacto naquele país. Amós achava que as autoridades religiosas que conheciam a palavra de Deus não a pregavam. Ele sentiu o chamado de Deus sobre sua vida e estava determinado, sim, a pregar a palavra de Deus se as autoridades espirituais não o fizessem, mesmo não sendo profeta nem filho de profeta. Amós vivia em Judá, no Reino do Sul. No entanto, ele foi chamado por Deus para pregar para o Reino do Norte de Israel, antes que o cativeiro assírio viesse sobre eles. Mesmo sendo o Reino do Sul, Amós foi um dos dois únicos profetas comissionados para pregar para o Reino do Norte. O outro foi Oséias. Todos os outros profetas pregaram para o Reino do Sul, de Judá. No início do livro de Amós, encontramos um dado histórico muito preciso. Enquanto você estuda os profetas, tenha em mente a importância de observar quais eram os reis contemporâneos àquele profeta. Às vezes, dados como quando e para quem um profeta estava pregando são muito importantes para que entendamos melhor a pregação do profeta. Seguindo a orientação do Espírito Santo, vários desses livros apresentam em sua introdução dados históricos, como datas, local de pregação e público atingido por sua pregação. Esse tipo de informação serve para esclarecer melhor por que o profeta pregou aquela mensagem. Apesar desses dados serem importantes, devemos nos lembrar que o mais importante no estudo dos profetas é descobrir qual é a aplicação prática que podemos tirar daquela mensagem. Lembre-se sempre que o que você procura com a leitura dos profetas menores é uma aplicação pessoal para a sua vida. Lembre-se que os livros que passaram pelo cânon e hoje compõem a Bíblia foram escolhidos porque têm uma mensagem para nós. Através desse estudo você terá uma ideia da estrutura de cada livro, do contexto histórico e outros dados que o ajudarão a compreender melhor a mensagem do livro. O que você deve mesmo buscar com a leitura da Bíblia é uma mensagem para a sua vida. Ore pedindo a Deus que revele a você o que Ele tem a ensinar através de profetas como Amós. Quando estudamos o livro de Amós, observando as informações históricas do seu livro, descobrimos que ele foi mais um profeta que ministrou durante o reinado de Uzias. O rei Uzias do Reino do Sul estava relacionado com vários profetas. Isaías iniciou seu ministério no ano em que o rei Uzias morreu. Isso não quer dizer que Amós e Isaías tenham ministrado juntos. Na verdade, o ministério de Amós precedeu em alguns anos o de Isaías, no início do reinado de Uzias. Houve outros reis, como Jotão, que exercia a corregência junto a Uzias. Nos últimos anos do seu reinado, Uzias contraiu lepra. Tanto o reinado de Acás, o rei ímpio, como o de Ezequias, o rei bom, são citados durante o ministério de Amós. Outro detalhe sobre Amós é que ele começou a ter visões 2 anos antes de um terremoto. Esse terremoto foi tão forte que Zacarias chegou a mencioná-lo 200 anos depois.
A citação de todos esses reis e do terremoto auxiliam os estudiosos a posicionar historicamente o ministério do profeta Amós. Com esses dados, concluímos que Amós provavelmente conheceu o profeta Oséias. Temos certeza que os dois são contemporâneos. Pode ser que Amós também tenha conhecido os profetas Jonas e Eliseu. Todos esses dados indicam que no final do ministério de Amós, Isaías e Miqueias eram meninos que devem ter ouvido sua pregação. Seria muito interessante estudar o contexto histórico em que Amós viveu e compará-lo com os dos outros profetas. Nos primeiros versículos do livro de Amós, lemos que ele ministrou durante o reinado de Uzias. Sabe, é importante ressaltar que nesse período Israel era militarmente muito forte e estava vivendo seu apogeu. Uzias foi um bom rei, ele fez um bom reinado e o povo de Israel estava usufruindo de grandes vitórias militares. Eles acreditavam que não havia nenhum inimigo nem ameaça para eles. Os tempos eram de prosperidade, não apenas militar, como também material. Amós menciona essa abundância. As casas de verão, as de inverno, a bela mobília, o rico vestuário, tudo Amós menciona. Essa é a ideia que se tem do Reino do Norte nos dias do profeta Amós. O povo de Deus nos Estados Unidos e em muitos países também usufrui de muita abundância e prosperidade. A mensagem de Amós tem uma aplicação especial para os crentes que estão vivendo sob essa condição. 50 anos depois do ministério de Amós, os assírios invadiram e conquistaram o Reino do Norte. Apesar do povo do Reino do Norte gozar de grande prosperidade nos tempos em que Amós pregou, sua destruição não estava longe de acontecer. Amós estava dizendo era verdade. Só que quando o povo do Reino do Norte ouvia Amós pregando, seus sermões pareceram um verdadeiro delírio. Amós foi um grande pregador. Todos os profetas foram pregadores notáveis. É muito gratificante estudar suas mensagens e ver como elas eram claras. Vimos isso com Oséias e observaremos o mesmo com Amós, principalmente porque Amós foi um simples pastor e colhedor de figos. A pregação de Amós era clara e bem direta. Nos capítulos 1 e 2, observamos que Amós usou de estratégia e diplomacia em sua pregação. Ele começou fazendo uma pregação que os israelitas queriam ouvir. Amós sempre dava as boas notícias primeiro e depois as más. Talvez você já tenha ouvido falar das galés romanas. Durante o Império Romano, eles usavam esses navios de escravos. Alguém batia um ritmo com uma marreta e os escravos tinham que remar no mesmo ritmo. Numa manhã, o capitão do navio disse aos remadores: "Olha, eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. A boa notícia é que hoje vocês receberão uma porção extra de comida e água. A má notícia é que depois que vocês comerem, nós vamos voar. Eu quero fazer esqui aquático. Vocês vão ter que remar muito rápido." E você já deve ter ouvido muitas piadas com boas e más notícias, não é? Aqui vai mais uma. Um médico ligou para o seu paciente dizendo: "Olha, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A boa notícia é que você só tem um dia de vida, ou você tem um dia de vida. A má notícia é que eu passei o dia de ontem inteiro tentando falar com você. Então, você já está no último dia." Observe que Amós sempre fez isso. Primeiro dava a notícia boa e depois a ruim. Parece que Amós gostava de preparar seus ouvintes para as más notícias. Primeiro ele chamava a atenção deles com uma boa notícia e depois ele despejava a má neles. Nos 2 primeiros capítulos, Amós dá uma boa notícia dizendo que as nações que eram odiadas por Judá, inimigos deles, seriam julgadas por Deus. Amós cita 3 nações, uma a uma. Ele anunciou que o julgamento de Deus viria sobre os inimigos deles. Quando Amós citou as nações sobre as quais viria o julgamento de Deus, o povo recebeu muito bem sua mensagem. Como foi bom para eles ouvirem que o julgamento de Deus viria sobre seus inimigos. Mas depois que Amós conseguiu atrair a atenção deles para sua mensagem, sua pregação foi a seguinte: "Por 3 transgressões de Judá, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Porque rejeitou a lei do Senhor e não obedeceu aos seus decretos, porque se deixou enganar por deuses falsos, deuses que os seus antepassados seguiram, porei fogo em Judá, e as chamas consumirão as fortalezas de Jerusalém."
Essa parte da mensagem de Amós referia-se ao reino do sul de Israel. Mas depois ele passa a pregar sobre o reino do norte. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra, e negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher, e assim profanam o meu santo nome. Inclinam-se diante de qualquer altar, com roupas tomadas como penhor. No templo do seu Deus bebem vinho recebido como multa. Mas vocês fizeram os nazireus beber vinho e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Agora então eu os amassarei como uma carroça amassa a terra, quando carrega o trigo. O ágil não escapará, o forte não reunirá suas forças, e o guerreiro não salvará sua vida. O arqueiro não manterá sua posição, o que corre não se livrará, e o cavaleiro não salvará a própria vida. Até mesmo os guerreiros mais corajosos fugirão nus naquele dia, declara o Senhor. Quando Amós pregou sua mensagem para o reino do norte, Israel, o povo deve tê-la ridicularizado, porque ele estava profetizando a derrota deles pelos assírios. Amós mencionou especialistas de guerra, como o arqueiro, o cavaleiro e o guerreiro, que eram o ponto forte do exército do rei Uzias. Entretanto, 50 anos depois, todas suas profecias se cumpriram. O povo do Reino do Norte foi derrotado, justamente naquelas áreas militares onde eles eram especialistas. Mas infelizmente o meu tempo hoje acabou. Antes de terminar, quero lhe dizer o seguinte: a razão pela qual esses profetas que escreveram esses livros do Velho Testamento, que ainda hoje estão entre nós através dos seus escritos, e são respeitados, é porque as profecias deles se cumpriram todas, tornaram-se realidade. Isso nos convence de que os escritos do Velho Testamento são milagres sobrenaturais. Até o próximo programa. Seja muito bem-vindo para mais um encontro com a palavra. Este é um estudo de toda a Bíblia. Em nosso último programa fizemos uma introdução ao profeta Amós. Agora abra sua Bíblia no livro de Amós. Acomode-se e acompanhe conosco mais esse estudo que pode revelar maravilhas da palavra de Deus para a sua vida. É muito interessante acompanhar a maneira como Amós anuncia o julgamento de Deus sobre Judá e sobre Israel. Amós não separa Israel e Judá das outras nações do mundo, mesmo que a maioria dos profetas faça esta distinção. Amós inclui o povo de Israel e de Judá no julgamento que Deus fará a todas as nações. Mas o ponto mais forte da pregação de Amós é que o julgamento de Deus sobre Judá e Israel, especialmente Israel, será mais severo do que o julgamento das outras nações. Isso porque os povos de Judá e de Israel estavam espiritualmente em vantagem em relação aos outros povos. Esse é um ponto muito importante da pregação. Vou explicar melhor por que eles estavam em vantagem. Eles conheciam a lei de Deus, tinham sobre eles as bênçãos e eram ricos material e espiritualmente. Por isso eles também tinham uma responsabilidade maior. De acordo com Amós, a medida ou o grau de sua responsabilidade é diretamente proporcional à medida ou ao grau do seu conhecimento espiritual. Um princípio muito enfatizado nas Escrituras é o que você faz com o que sabe. As pessoas falam muito sobre a idade da razão. A Bíblia não fala muito sobre isso não, mas algumas pessoas acham que essa idade da razão é aos 12 anos, porque foi nessa idade que Jesus foi para o templo. Essa idade é citada 8 vezes na Bíblia. Entretanto, o fator-chave que determina a responsabilidade não é a idade, mas a luz. Quanto de luz você tinha, em quanto de privilégio espiritual, de vantagem espiritual, de conhecimento espiritual você tinha? De acordo com a Bíblia, é essa a pergunta que um dia você vai ter que responder. A mensagem tão importante que Amós queria transmitir a Israel é que o julgamento de Deus estava chegando. É claro que essa foi a mensagem de muitos profetas, e essas mensagens vinham em vários pedaços.
No início de suas profecias sobre o julgamento de Deus, eles pregaram: se você se arrepender, o julgamento de Deus pode ser desviado. É importante reparar se, quando eles pregavam retorno e restauração, eles estavam pregando para Israel ou para Judá. Se eles estavam pregando restauração de Deus para Judá, eles queriam dizer duas coisas. Primeira, daqui a 70 anos vocês vão voltar do cativeiro babilônico. Aí, eles já pulam para os finais dos tempos e falam sobre o retorno geográfico de Israel para sua terra, como é hoje o Estado de Israel. Eles também pregaram o retorno espiritual de Israel para Deus, que ainda não aconteceu. Quando profetas como Oséias e Amós pregaram a restauração do Reino do Norte, sabemos que eles estavam falando da volta do cativeiro assírio. O cativeiro assírio foi o fim de tudo. Eles deixaram isso bem claro. Olha, vocês não voltarão. Não haverá o que os salve. Os profetas sabiam que não haveria retorno do cativeiro assírio. Ainda assim, eles pregaram restauração. Se eles pregaram a restauração do Reino do Norte, eles estavam se referindo ao fim dos tempos e à restauração que está acontecendo hoje. Eles anunciaram a dispersão que também podemos perceber em nossos dias. O povo judeu está disperso em todo o mundo, mas Oséias e Amós anunciaram o retorno geográfico de Israel da dispersão. É empolgante ver tudo o que aconteceu e que está acontecendo no Oriente Médio. Como foi profetizado por Ezequiel, a nação de Israel tem uma bandeira. Nós presenciamos o retorno geográfico de Israel e a sua restauração como nação. Deus dá essa mensagem através do profeta Amós. Preste atenção nessas palavras de Amós. O leão ruge na floresta se não apanhou presa alguma? O leão novo ruge em sua toca se nada caçou? O leão rugiu? Quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou? Quem não profetizará? Amós está dizendo que sua pregação é o rugir do leão e que o cativeiro assírio era o leão. Nos primeiros versículos do seu livro, Amós diz ao povo que Deus tentou de várias formas chamar a atenção deles e impedir o cativeiro assírio. Deus mandou a fome, reteve a chuva, mandou pragas, pestes, deixou que os jovens morressem na batalha, que eles perdessem seus cavalos na guerra. Suas cidades foram destruídas e eles tinham sido milagrosamente poupados. Ainda assim não voltaram para Deus. Por isso Amós prega: o julgamento de Deus está chegando. Depois, por meio de visões, Amós prevê o julgamento de Deus. Essas visões são a base de sua mensagem. Nos capítulos 7 e 8, ele descreve a terrível visão do enxame de gafanhotos que devastaria tudo. Aí então, como Moisés fez, Amós intercede pelo povo e pede a Deus que não mande aquela praga. E Deus atende seu clamor. Depois Amós tem a visão de um grande fogo que destruiria Israel. Novamente Amós clama a Deus e Deus o ouve. A terceira visão é a visão de um prumo do meio de Israel. As coisas começavam a ficar bem sérias. Amós tem a visão do Senhor com um prumo na mão junto a um muro construído de acordo com o prumo. Deus pergunta: o que você está vendo, Amós? Ele responde: um prumo. E Deus continua: veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo. Não vou poupá-lo mais. Depois, Amós vê um cesto cheio de frutas maduras. Deus pergunta: o que você está vendo, Amós? Lembre-se que os profetas tinham visões. Amós responde: estou vendo um cesto de frutas maduras. E Deus diz que as frutas representam o povo de Israel pronto para o castigo. Chegou o fim de Israel, Deus diz, o meu povo. Não o pouparei mais. Segue-se então a mais terrível visão que Amós teve. Viu o Senhor junto ao altar e ele disse: bata no topo das colunas para que tremam os umbrais. Faça que elas caiam sobre todos os presentes e os que sobrarem matarei a espada. Ninguém fugirá, ninguém escapará. Ainda que escavem até as profundezas, dali a minha mão irá tirá-los. Se subirem até os céus, de lá os farei descer. Mesmo que se escondam no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. Não há como escapar do julgamento do Senhor. O Senhor dos exércitos, ele toca na terra e ela se derrete, e todos os que nela vivem pranteiam.
Não havia nada que o reino do norte pudesse fazer contra esse castigo de Deus, e essa foi e era a mensagem de Amós. Não era uma mensagem nada agradável, né? E o povo do reino do norte caçoou dela. Mas o interessante é que 50 anos depois que Amós a pregou, 50 anos depois que Amós pregou essa mensagem, ela foi cumprida literalmente. Quando Amós partiu para o reino do norte para pregar, os falsos profetas lhe disseram: "Vá embora, vidente, vá profetizar em Judá." Amós respondeu: "Eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: Vá, profetize a Israel, o meu povo. Agora ouça então a palavra do Senhor. Você diz: não profetiza contra Israel e pare de pregar contra a descendência de Isaque. Mas o Senhor lhe diz: sua mulher se tornará uma prostituta na cidade, e os seus filhos e as suas filhas morrerão à espada. Suas terras serão loteadas, e você mesmo morrerá numa terra pagã. E Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Aconteceu aqui o mesmo que aconteceu quando um dos falsos profetas contradisse Jeremias. Ele profetizou: assim diz o Senhor, vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. 2 meses depois, só 2 meses depois disso, o falso profeta morreu. Às vezes eu não digo que sou ministro porque as pessoas têm um certo temor. Quando as pessoas se opunham à missão do profeta, o profeta profetizava o mal em suas vidas. Foi isso que Amós fez quando o falso profeta o mandou cuidar da própria vida e voltar para casa. A mensagem de Amós era a respeito do julgamento de Deus que estava chegando, mas principalmente a respeito dos pecados daqueles que tinham conhecimento espiritual. Jesus também falou sobre isso. Lemos no capítulo 9 do Evangelho de João: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês então permanece. Nós nos preocupamos muito com os incrédulos. A Bíblia diz que onde houver a ignorância, a escuridão, então não há pecado. O que causa o pecado é a luz. Onde há luz, há pecado. O que você faz com aquilo que você já sabe, hein? Com o que você conhece? Esta é uma parte importante da pregação de Amós. Amós pregou: vocês, israelitas, não são para mim melhores do que os etíopes? E a resposta é, sem dúvida, os olhos do Senhor, o soberano, se voltam para este reino pecaminoso. Amós está dizendo que espiritualmente os israelitas estão em vantagem, por isso o julgamento deles será maior do que o julgamento das nações pagãs. Resumindo, creio que a mensagem de Amós nos mostra várias verdades. Primeiro, que o julgamento está chegando porque o povo de Israel pecou. A segunda parte da mensagem é que eles pecaram mesmo tendo conhecimento espiritual, mesmo estando em vantagem espiritual. Mas a terceira parte da mensagem é sobre restauração. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi. Trarei de volta Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. É muito empolgante ler sobre a restauração do Reino do Norte, porque ela ainda não aconteceu. Quando lemos sobre essa restauração do Reino do Norte, temos certeza que, assim como o povo voltou do cativeiro babilônico, conforme foi profetizado, essa restauração também acontecerá. Quando ouvimos a pregação de restauração de Oséias e de Amós, renovamos nossa esperança na segunda vinda de Jesus Cristo. Por que hoje tantos se interessam pelas profecias das Escrituras e pelo Oriente Médio? Ora, por causa de Israel. Se você quiser se inteirar das profecias hoje, fique de olho em Israel. Paulo e os profetas do Velho Testamento afirmaram que Deus ainda não acabou seu tratamento para Israel. Já vimos parte do cumprimento da profecia, que é o retorno geográfico de Israel. Mas os profetas também pregaram o retorno espiritual de Israel para Deus. Zacarias afirma que os judeus serão pregadores tão bons que 10 homens agarrarão um judeu pelo casaco e dirão: fale-nos sobre Deus, fale-nos sobre Deus. Isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer. E você já se voltou para Deus espiritualmente? Não perca o próximo encontro com a palavra.